existem algumas estações da nossa vida que parece que não mudam. Processos que são intermináveis, desgastantes e que de alguma forma parece que vão roubando a nossa vida aos poucos. E é sobre esses processos que eu quero falar com você. O texto de Marcos, no capítulo 5, você pode ler no versículo 25. Hoje a gente vai fazer uma dobradinha. Nós estamos gravando todos os dias, falando sobre milagres de Jesus. Hoje a gente vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. Amanhã falaremos sobre a filha de Jairo, já que são dois episódios que acontecem praticamente simultaneamente. Mas falar sobre essa mulher é representar episódios da nossa vida que não nos matam, mas também não nos deixam viver em plenitude. E era exatamente o que aquela mulher estava vivendo. Aquele período de 12 anos em que a mulher entrou nos seus dias, num ciclo menstrual que, na verdade, não terminava. Ela vivia à margem da sociedade, muito baseado nas leis, em leis civis, são leis cerimoniais, na verdade, mas que funcionavam como leis civis. Isso tudo, texto de Levítico, você pode ler depois e entender qual era o procedimento quando a mulher entrava no seu ciclo menstrual e tudo aquilo que ela tocava, tudo aquilo que de alguma forma ela tinha contato, era considerado impuro. Então agora você imagina uma mulher entrando num período menstrual e não saindo dele ao longo de 12 anos. E a gente imagina uma série de patologias ou doenças, de alguma forma, sintomas, melhor dizendo, que ela desenvolveu ao longo desses 12 anos. E o texto vai dizer, inclusive, que aquela mulher gastou todos os seus bens, todos os seus haveres para tentar, de alguma forma, solucionar isso. Isso se assemelha muito, como eu disse, a processos que nós entramos e a gente não consegue sair. E, como eu disse, a gente tenta de alguma forma viver, romper nisso e não consegue sair disso. E aí, baseado nessa questão da mulher ser considerada impura nos seus toques, em tudo que ela tem contato, ela não podia viver em sociedade. Então, naquele contexto em que Jesus está indo para a casa da casa de Jairo para curar a sua filha, aparece uma mulher em meio à multidão. O texto, inclusive, diz que as multidões o apertavam, o oprimiam, era uma loucura naquele dia, né? E aquela mulher, por saber que Jesus estava ali e poderia ou era a sua única oportunidade, ela coloca na sua mente o seguinte: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curado. Então você percebe que em meio àquela multidão, uma mulher que não poderia estar ali devido às leis cerimoniais, não, ela rompe em meio à multidão e toca na orla das vestes de Jesus. Eu percebo um cuidado dela em tocar na orla das vestes e não querer tocar em Jesus. Bem, tendo em vista que ela tinha consciência desse toque impuro, vamos colocar assim. Mas quando ela toca na orla das vestes de Jesus, Jesus para em meio à multidão e fala o seguinte: olha, alguém me tocou. E os discípulos, no meio daquele alvoroço, falaram assim: mestre, mas como assim alguém te tocou? As multidões te apertam. Como assim? Todo mundo está te tocando. Não, ele fala: não, alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu virtude. O que eu percebo é que uma coisa é oprimir a Jesus, apertar a Jesus. Outra coisa é tocar em Jesus. Muitas pessoas tentam, de alguma forma, tentar obrigar a Jesus, a Deus, a fazer aquilo que elas querem. Mas, na verdade, aquela mulher representa você entender que Jesus tem um caminho, um propósito para cumprir em nossas vidas e a gente não precisa mudar a direção a qual Jesus vai. Nós precisamos simplesmente tocar na orla das suas vestes. E eu percebo que Jesus não foi até a ela foi até a Jesus. E isso nos simboliza de que para que vençamos esses processos que a gente entra, são desgastantes, que não terminam, coisas repetitivas na sua vida, você precisa romper, dar um passo, você precisa sair
e dessa vencer, de se libertar desses grilhões e de alguma forma tocar em Jesus, fazer e tomar uma iniciativa para que isso aconteça. Então, eu sei que é extremamente desgastante você viver a mesma coisa de forma repetitiva. Porém, basta somente tocar na orla das vestes de Jesus, ou seja, basta somente ser alcançado pela presença de Deus e de alguma forma o Senhor faz você romper esse ciclo interminável da tua vida. Independente de qual seja, independente do que tem roubado a sua fé, roubado o seu ânimo, roubado o seu fôlego, o Senhor, por meio dessa palavra, quer trazer cura a você, libertação a você e fazer com que você seja reabilitado a um novo tempo em sua vida. Então, não tenha medo. Não tenha medo se a multidão já sabe que você tem vivido esse processo. Tem pessoas que nos olham e de alguma forma até nos julgam por saber que a gente entrou num ciclo, num padrão vicioso de vida e não consegue sair. Não importa isso. Rompa a multidão, as opiniões e que você nessa palavra seja curado por Jesus. Receba a cura, seja liberto, saia desse ciclo e que ele possa de alguma forma te fazer romper nessa manhã, por meio dessa palavra, em nome de Jesus.